Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim compartilhar as minhas primeiras leituras do ano e eu pretendo fazer disso um quadro fixo no canal, sabe? Vim aqui mais ou menos a cada 2 meses e contar o que eu li nesse meio tempo, porque tem meses que eu leio mais, meses que eu leio menos, então eu acho que juntando 2 meses fica um vídeo bom com conteúdo bacana pra vocês. E antes de começar, já quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e deixarem like no vídeo, que ajuda bastante. E já vou avisar também que eu pretendo deixar sempre na tela o título do livro e do autor e também quantas estrelas eu dei para vocês terem uma base assim das minhas opiniões. Lembrando também que às vezes eu dou tipo 3,5 estrelas para um livro, não porque ele seja ruim. Às vezes eu até gosto do livro, mas dentro, assim, do contexto eu acho que faltaram coisas, faltaram elementos para que ele se tornasse de fato um livro 5 estrelas, tá? Então, começando com janeiro, a minha primeira leitura de janeiro foi a trilogia Verão da Jane Han. Eu li os 3 livros em sequência porque eles eram fininhos, então eu sabia que ia ser uma leitura rápida e ia me dar um gás para ler cada vez mais. Então, o primeiro volume é O Verão que Mudou a Minha Vida, o segundo volume é Sem Você Não é Verão e o terceiro, Sempre Teremos o Verão. Pra quem não sabe, essa é uma trilogia assim de romance meio que sessão da tarde, sabe? Então aquela coisa mais tranquila, que não vai acontecer nada de grandioso assim, sabe? É mais pra você curtir ali, passar um tempinho lendo e relaxando, não ter que pensar muito nas coisas, só sentir aquela vibe bem de férias mesmo. Inclusive, essa é meio que a temática do livro, já que os personagens sempre se encontram somente nas férias de verão. Eles nunca passam o ano todo juntos, eles só se encontram nesse período do ano. E quem são os protagonistas falando nisso, né? A nossa protagonista aqui é a Belly, uma adolescente de 16, 17 anos, algo do tipo, e 2 irmãos, que é o Jeremiah e o Conrad. Então, assim, já deu pra vocês perceberem, creio eu, que é um triângulo amoroso, né? A trilogia se trata disso, já que a Belly é apaixonada pelo Conrad e o Jeremiah é apaixonado pela Belly. Claro que no decorrer da trama as coisas vão mudando, os sentimentos deles vão mudando, e eu gostei muito da escrita da Jane, eu achei uma escrita muito fluida, eu gostei da forma como ela abordou esse típico verão americano, digamos assim, né? Então, assim, eles vão pra uma casa de praia, eles fazem festa ali na beira do mar, eles assam marshmallow, eles fazem festa do pijama, essas coisas bem típicas dos adolescentes americanos, de fato. E embora pareça uma história meio que bobinha, se você analisar mais a fundo, você percebe que a Jane trouxe elementos. Então, por exemplo, tem uma das personagens aqui no livro que tem câncer e infelizmente ela acaba falecendo. Então a Jane também vai abordar essa questão de como é que é para uma família quando perde um ente querido, como é que cada um lida com isso, até porque a perda cada um sente de um jeito, né? Então eu gostei muito e o final assim não foi surpreendente, mas foi um final bacana. Eu gostei que a Jane conseguiu evoluir os personagens no decorrer da trilogia. No primeiro volume, a Belly, que como eu disse é a protagonista, era extremamente infantil. Ela, sei lá, parecia que tinha 12 anos, coisas que qualquer pessoa entende que ali é um momento sério, é um momento que pede uma sensibilidade, e ela tava lá rindo, ou ela tava, sabe, ai. Enfim, ela tava bem infantil, mas no final, graças a Deus, a Jane foi melhorando, foi trabalhando essa personalidade dela. E no último livro ela já tá inclusive na faculdade e ela já tá bem mais madura, bem mais certa de si. Eu gostei bastante de ver essa evolução. E eu acabo recomendando sim essa trilogia se você quiser passar o tempo. Às vezes em meta de leitura é muito bom também incluir livros fininhos assim, porque dá pra ler rapidinho. A minha segunda leitura do ano foi o Mentirosos, esse thriller, entre aspas, que já foi bem hypado há uns anos atrás. Muita gente leu e eu ainda não tinha lido, então peguei logo ele também porque ele é fininho. Confesso que em janeiro eu tava bem na vibe de ler todos os livros pequenininhos. E eu acabei não gostando muito, como vocês puderam ver pela minha nota. Eu acho que isso foi mais por conta das minhas expectativas, das expectativas que criaram em mim, tá? Porque eu não esperava nada desse livro, mas eu vi várias pessoas comentando super bem, falando que ele tinha um plot incrível, e eu não achei. Sinto muito, mas eu não achei. E Mentirosa vai tratar sobre o quê? Sobre uma família de elite, que são os Sinclair, e especificamente a nossa protagonista, que chama Candace. A Candace e a família dela, a família Sinclair, sempre também, continuando no clima de verão, assim como o verão que mudou minha vida, temos aqui Mentirosos.
Então, a família Sinclair sempre no verão vai para uma ilha particular deles, passar as férias lá todo mundo junto. Então, tios, primos, irmãos, todo mundo lá curtindo o verão juntos. Até que acontece um acidente com a Candace durante esse verão e ela acaba perdendo a memória. E ela, obviamente, fica um bom tempo sem lembrar de tudo e ela quer lembrar do que aconteceu, mas ninguém quer contar pra ela. Todo mundo desconversa, fala pra ela que é melhor ela não lembrar. Então ela decide voltar pra essa ilha pra ver se, sabe, vendo o ambiente, andando pela ilha, ela consegue ter flashes de memória de volta e consegue entender o que aconteceu, porque a família, depois desse acidente que ela sofreu, a família ficou extremamente dividida, meio que ninguém mais fala com ninguém, ninguém conta nada pra ela, a mãe dela não conta nada pra ela, a mãe dela fala que é melhor ela esquecer esse assunto e seguir a vida dela a partir disso. E assim, falando, parece que é uma coisa super legal, né? Mas quando finalmente você descobre o que aconteceu, eu achei que foi uma coisa meio. Então, acabei não gostando muito, mas pelo menos foi uma leitura bem rapidinha, eu li em um dia também. E mais um pra lista. Ali O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, e na verdade isso daqui foi quase uma releitura, porque mais ou menos há uns 3 anos atrás, quando o livro foi lançado aqui no Brasil, eu comprei ele, comecei a ler, mas acabei deixando de lado porque eu tava achando a história muito parada, e esse ano eu resolvi dar uma segunda chance, e talvez eu esteja feliz por isso, ainda não decidi se eu vou continuar lendo a série ou não, mas bora falar sobre esse daqui. Então, O Lar da Senhorita Peregrine vai ter como protagonista o Jacob, e o Jacob é um adolescente, também ali na faixa de seus 16, 17 anos, que desde pequeno ouve as histórias do avô sobre crianças peculiares. Então, crianças que esse avô dele conviveu num orfanato quando ele era criança. E são crianças que têm dons, digamos assim. Mas conforme o Jacob vai crescendo, ele para de acreditar nessas histórias do avô. Ele começa a achar que o avô dele é meio louco da cabeça. E toda a família, na verdade, do avô acha isso. Até que um dia acontece um acidente e o avô dele acaba morrendo. Depois disso, o Jacob fica meio transtornado, porque ele tem certeza de que viu uma criatura atacando o vô dele, mas todo mundo fala pra ele que não, que foi tipo um urso que matou o vô dele e tá tudo certo, segue a vida, infelizmente, né? Mas ele não aceita isso, ele acha que tem alguma coisa de errado, então junto com o pai dele, ele decide ir pra ilha em que esse avô dele cresceu, a ilha em que teoricamente essas crianças peculiares vivem, pra ver se lá na ilha ele começa a descobrir mais sobre o avô dele, se alguém lá conhecia o avô dele, era amigo e tudo mais, pra ver se ele consegue superar, digamos assim, essa perda. E lá ele acaba encontrando as crianças peculiares, ele passa a viver ali no orfanato junto com elas, ver como é que é o mundo delas, como é que elas sobreviveram todo esse tempo sem que ninguém soubesse da existência delas, afinal de contas, como que elas vivem com esses superpoderes por aí sem que ninguém saiba. E é isso que você vai descobrir no livro. Eu não gostei muito porque eu achei que foi bem arrastado em alguns momentos, tanto que pro Jacob descobrir o lugar do orfanato foi mais da metade do livro, então a primeira parte foi literalmente só enrolação, era só ele falando do tempo, falando como é que era o hotel que ele tava, falando como é que era a ilha, como o clima lá era ruim, sabe? Assim, nada de nada acontecia. O que salvou a leitura realmente foram as fotos que o autor coloca aqui no meio do livro, que vai fazendo com que você tenha mais vontade de ler, né? Vai te deixando instigado. E o final do livro também confesso que me deixou um pouquinho curiosa para ler o próximo. Mas comentei aqui embaixo se vocês já leram, se vocês gostaram e se vocês recomendam que eu continue essa leitura ou não, porque eu confesso que eu já tenho o segundo livro aqui em casa, mas eu ainda não tenho certeza se eu vou ou não ler, justamente por conta disso, por conta do ritmo dessa história aqui. Em seguida, eu li aquele que provavelmente já entrou para a lista de favoritos do ano, que é Rádio Silêncio, da Alice Oseman. E eu já quero falar que esse livro é um acontecimento e que eu queria muito que vocês lessem de verdade. De todos os livros que eu vou falar aqui, pelo menos esse eu queria que todo mundo lesse, porque ele é um livro muito incrível e que acho que praticamente todo adolescente vai se identificar, não exatamente com a situação dos personagens, mas com os sentimentos que eles têm no decorrer do livro. E pra quem não sabe, Rádio Silêncio tem como protagonista uma garota chamada Francês, que tá naquela loucura de vestibular, sabe? Então, assim, ela tá no último ano da escola e ela tá estudando muito, dando duro, porque ela sabe que ela precisa tirar uma nota boa pra passar no vestibular, porque senão ela pensa que, tipo assim, acabou a vida dela. Ou ela entra pra essa faculdade, ou senão, tipo, não tem nem plano B, sabe? Ou é isso, ou senão acabou a vida dela mesmo. E ela se cobra muito, muito, muito. Ela não curte a vida, ela não tem vida social, ela não dorme direito, ela não come direito. Ela só pensa em estudar
pra ir bem nessas provas finais e conseguir entrar na faculdade. E ela acaba meio que surtando com isso, o que é algo que muitos adolescentes se identificam, né? Porque todo mundo sabe que quando chega no terceiro ano tem toda aquela pressão de você precisa ir bem no Enem, você precisa ir bem na FUVEST, todos esses vestibulares por aí. Então esse já é um ponto que com certeza vocês vão se identificar. E em paralelo a isso nós temos outra história, que é a história do Aled. O Aled é um menino também super tímido e que é absolutamente controlado pela mãe. Sério, é assim, bizarro você ver isso, o quanto ela quer manipular ele a fazer tudo do jeito dela, a pensar como ela, a agir como ela. Então, assim, ele é um adolescente de 17 anos que não pode nem escolher como ele quer o cabelo dela, como ele quer o cabelo dele. Então, a mãe dele fala que roupa ele vai usar, como o quarto dele vai ser, com quem ele vai conversar, que matérias ele vai fazer na escola, o que ele vai fazer na faculdade, tudo, absolutamente tudo, ela que controla. Então ele tem uma grande pressão e a única válvula de escape dele, a única coisa que faz com que ele relaxe é o podcast dele, que é um podcast que ele faz anonimamente, digamos assim, então ninguém sabe que é ele que faz esse podcast. E a relação entre esses dois personagens é justamente o podcast, uma vez que o Aled é o criador dele e a Frances é, assim, a big fã do universo, sabe? Ela é a fã número 1 do podcast, ela curte muito, é a única coisa que faz com que ela relaxe também. E graças a esse podcast, ela começa a fazer fanarts dos personagens da história. E graças a esses fanarts também, os dois acabam se conhecendo e fazendo uma amizade muito bonita. E já vai aqui um aviso. É um livro de amizade, não é um livro que vai ter alguma relação amorosa entre os personagens. Eles são amigos, tá bom? Amigos. E eu gostei muito, muito, muito da relação deles, de ver como eles se ajudaram, até porque eles já têm um passado que a gente vai descobrir lá no meio do livro, que eles meio que já se conheciam, mas ficou uma situação meio que mal resolvida entre ambos. Então a gente vai ver eles lidando com isso, vai ver a Frances lidando com essa pressão do vestibular, o Aled tentando mostrar pra mãe dele que, sabe, a vida é dele, ele tem que fazer o que ele quer fazer da vida. E chega uma hora que o livro todo tá um caos e cada um começa a se questionar, fazer tipo, quem eu sou, pra onde eu tô, pra onde eu vou. E todo adolescente com certeza vai se identificar, em muitos momentos eu me identifiquei. A própria protagonista da história chega uma hora que ela para e pensa, meu Deus, será que é esse curso que eu realmente quero? Tipo, eu tô dando tanto duro por ele, mas será que é realmente isso que eu quero? E o Aled chega uma hora que ele para e pensa, gente, eu vou ficar sendo controlada pelos meus pais pro resto da vida? Tipo, como assim, sabe? Eu vou fazer o curso porque é o que a minha mãe quer que eu faça, e muitos jovens passam por isso, dos pais quererem opinar com relação ao curso, e a gente sabe que é um ponto, assim, bem delicado, afinal são os nossos pais. Mas o livro vai tratar disso de uma maneira bem bacana, eu gostei muito, eu recomendo esse livro pra todo mundo. O próximo livro, e agora vem a parte da polêmica, eu não tenho mais o físico porque eu li e não gostei dele, então vocês sabem que eu tenho esse hábito, conforme eu leio, eu não gosto do livro, ele não me marca de forma alguma, eu passo pra frente pra alguém que possa aproveitar melhor a história. E no caso eu tô falando de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Ai, o que falar, né? Esse livro foi extremamente hypado ano passado, o Booktube inteirinho tava falando dele, todo mundo lia, exaltava, falava que era tipo o livro do ano, o melhor livro do século, que não sei o quê. E eu fui ler com muitas esperanças mesmo. E eu tava assim doida, eu falei, gente, eu vou favoritar, esse livro vai ser tipo um dos melhores livros da minha vida. Quebrei a cara. Sério, então vamos lá. No livro nós temos duas protagonistas, que é a Evelyn Hugo, como o próprio título já sugere, e a Monique. A Monique é uma jornalista que vai entrevistar a Evelyn Hugo, e a Evelyn Hugo é uma ex-atriz de Hollywood, que decidiu, assim, que ela vai dar essa última entrevista antes de sumir do mapa. E no decorrer da trama você vai entender por que ela escolheu especificamente a Monique para fazer essa entrevista com ela. E eu não posso falar muito, porque todo mundo fala que qualquer coisa que você fala desse livro é spoiler e eu não tô afim de ser xingada por ninguém. Mas o que eu posso dizer é que eu esperava mais, sabe? Eu esperava muito, muito, muito mais. E eu acho que os livros da Taylor não são pra mim, porque eu já li ano passado outro livro dela também super aclamado, que é Daisy Jones and the Six. Não gostei, nem tenho mais o livro. E com Evelyn Hugo aconteceu a mesma coisa. Eu ficava lendo o livro e nada me chamava atenção, eu não achava nada legal, eu não via nada demais. Pra mim era só mais um livro ok, tipo um livro 3 estrelas, sabe? Não... Tanto que todo mundo fala que fez essa leitura super rápida, enquanto eu demorei horrores, porque eu não tinha interesse nenhum na história, juro.
Eu tava lendo só pra terminar logo aquilo e poder começar outro livro. Após isso, eu fiz uma leitura de uma trilogia que, assim, eu já sei que eu vou amar essa trilogia. Eu li o primeiro livro ano passado, dei 5 estrelas, favoritei, e esse ano eu li o segundo volume, que é Insurgente, da Veronica Roth. E eu adorei esse livro tanto quanto o primeiro. Eu sei que eu não posso falar muito sobre ele, afinal seria um spoiler do primeiro livro, mas eu gostei muito dele, talvez não tanto quanto eu gostei do primeiro, mas é um livro bem legal também, é um livro de mais de 500 páginas que eu li super rapidinho também, em 2 dias, porque é um universo que eu gosto dos personagens, eu gosto de toda a trama. E novamente, Verônica não decepciona, o livro é muito bom. E o último livro de fevereiro eu também não tenho aqui o físico, porque na verdade eu tinha, mas a editora, uma outra editora comprou os direitos e vai lançar com uma capa nova, então eu vendi a versão que eu tinha e comprei com a capa nova, que ainda não chegou, mas eu vou deixar aqui a capa nova para vocês verem, que é Sombriossos, da Leigh Bardugo, o primeiro livro da trilogia Grisha. E o que eu posso dizer deste livro? Fantástico! Sério, eu gostei muito, 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 muito. Gostei da forma como a Leigh criou todo esse universo. Gostei também da protagonista, achei que era uma protagonista forte e decidida. Eu confesso que eu fiquei muito chateada, porque eu já descobri com quem a protagonista vai ficar no final, né? Quem vai ser o endgame dela, digamos assim. E eu não era quem eu queria, assim, eu não vou contar quem é porque seria um spoiler, é claro, mas não era essa pessoa que eu queria que ela ficasse, eu queria que ela ficasse com a outra pessoa. Então eu já não tô muito animada pra continuar por conta disso, mas o primeiro livro foi legal, e eu vou ter ele nessa nova capa linda, maravilhosa aqui, quem sabe essa nova capa me anime pra continuar a leitura. E mesmo eu não gostando do casal, eu acho que de modo geral a história é muito boa e todo mundo deveria conhecer. Até porque ali a gente tem vários tipos diferentes, né, de culturas, digamos assim. É mais uma coisa russa, então tem os nomes diferentes, tem roupas diferentes, costumes diferentes. Eu tô gostando bastante do universo e espero conseguir relevar o casal. E a minha primeira leitura de fevereiro foi Nunca Saia Sozinho, do Charlie Donlia. E eu já fico até desanimada de falar desse livro, porque eu já li todos os livros do Charlie publicados no Brasil até agora. E eu gostei muito de 2 deles, que eu vou deixar as capas aqui aparecendo pra vocês verem. Mas os outros foram só decepções pra mim, foram livros muito fracos, nem pareciam que tinham sido escritos pelo Charlie. E esse daqui, infelizmente, foi mais uma decepção. Aqui o autor traz de volta 2 personagens que a gente já viu em outros livros, que é a Rory e o Lane Phillips. E o livro da Rory foi um dos que eu menos gostei, então quando eu soube que ela estaria nesse livro aqui, eu já fiquei meio que com o pé atrás. Mas o do Lane é um dos meus favoritos, então sabe quando você fica dividido? E a sinopse parecia muito boa, parecia que seria um livro incrível, e eu achei de verdade que eu fosse favoritar ele, fosse ser tipo um dos melhores do ano. E infelizmente não foi o que aconteceu. Então aqui nós temos uma escola de elite, só para alunos assim super riquinhos. E é aquele tipo de escola em que os alunos dormem, sabe? Tipo, tem o dormitório deles e eles só vão para casa mesmo de final de semana ou nas férias. E dentro dessa instituição também tem ali no meio de uma floresta, perto da instituição, uma casa abandonada no qual alguns alunos da escola vão lá, meio que tipo, é meio que um clubinho secreto deles. E no último ano, enquanto eles estavam nessa casa, um massacre aconteceu e 2 dos alunos foram mortos. Um professor na época foi preso, ficou uma coisa assim bem estranha, sabe? Tipo, o professor foi preso, mas ninguém acreditava que era ele que tinha feito isso de verdade. Ficou todo mundo meio. E vários jornalistas iam investigar, mas a escola desconversava, falava que não ia deixar ninguém entrar. Passou um ano e isso ficou meio de lado, até que um outro jornalista decide fazer um podcast sobre a história. Então ele volta pro local pra começar a reunir provas novamente, mostrar pro público. É uma coisa assim, meio sensacionalista, sabe? Ele não pensa em resolver o caso, ele só pensa em explorar mais do que já foi dito. E com isso, esse jornalista acaba convidando o Lane para trabalhar junto com ele nesse podcast. O Lane chama a Rory e tá todo mundo ali naquele auê envolvido quando de repente acontece um plot twist que vai fazer com que a Rory fique extremamente intrigada. Para resolver isso, ela decide que não foi esse cara que de fato matou esses 2 adolescentes. Ela decide que tem alguma coisa acontecendo e, pra piorar, quem sobreviveu dessa noite do massacre começa a ir nessa casa de novo pra se suicidar. Então, aí que instiga ainda mais a curiosidade da Rory e do Lane pra resolverem o caso. E eu confesso que eu também tava super instigada, mas aí quando chegou no final eu achei extremamente decepcionante. Confesso que eu já tinha previsto o final lá pra metade do livro.
Depois eu li o último livro da saga Trono de Vidro, que é Reino de Cinzas, e temos o quê? Mais uma decepção, tá? Não tão decepção, digamos uma meia decepção. Como eu disse, esse daqui é o último volume da saga, é um livro bem grandinho, tem 952 páginas. E qual foi o meu problema com esse livro aqui? Eu achei que era um livro, obviamente, grande e que a Sarah não aproveitou direito ele. Então tem muitas partes repetitivas, partes chatas que poderiam ser descartadas, enquanto outras histórias ficaram pela metade. A Sarah não concluiu totalmente. Enfim, não gostei. Dei 3 estrelas e meia só porque era Trono de Vidro, porque se fosse qualquer outra série eu teria dado 2 estrelas tranquilamente. Em sequência, eu li Sociedade Secreta, Rosa e Túmulo, o primeiro livro dessa série, e eu também não gostei muito dele, porque eu tenho um problema com livros de capítulos longos. Eu prefiro, tipo, sei lá, que o livro tenha 100 capítulos de 3, 4 páginas do que um capítulo de 50 páginas, porque eu acho que capítulos muito longos acabam quebrando o ritmo de leitura, acabam fazendo com que você canse mais rápido de ler, e é exatamente isso que acontece aqui. Então são capítulos de 30, 40 páginas, o que acabou dificultando pra mim, mas depois nos outros volumes eu acabei engrenando e li bem mais rápido. Então aqui, nossa protagonista chama Amy Haskell e ela tá no penúltimo ano da faculdade, o ano em que as sociedades secretas dessa faculdade escolhem os seus alunos, e ela tem certeza de que vai ser selecionada pela Penny Tinta, que é uma sociedade composta basicamente só por pessoas do meio da comunicação. Então quem faz jornalismo, publicidade e propaganda, coisas desse tipo. E ela tinha certeza de que ia ser convocada por eles, então ela ficou extremamente surpresa quando, na verdade, ela foi convocada pela Rosa e Túmulo, uma sociedade que, em teoria, era composta somente por homens. E aí, nesse primeiro volume, que também é bem curtinho, tem umas 300 páginas, a gente vai acompanhar todo esse processo dela sendo convocada, como é que foi a iniciação dela na sociedade, como é que foi ela se adaptando a essa sociedade. E, de maneira geral, a autora aborda em toda essa série uma temática muito feminista. Então, você vai ver como é que é isso, como é que é ter mulher numa sociedade que antes só tinha homem, como é que esses homens lidam com isso, como é que a Amy vai lidar também, porque como o próprio nome diz, é uma sociedade secreta. Então ela não pode contar para os outros que ela faz parte, mas ao mesmo tempo ela tem uma melhor amiga que sabe tudo da vida dela, ela tem um namorado que sabe tudo da vida dela, e ela vai ter que esconder isso deles. E a minha última leitura de fevereiro foi Sociedade Secreta Sob a Rosa, o segundo volume dessa saga. E é o meu preferido, eu já terminei a leitura, eu vou contar isso pra vocês no próximo vídeo, que vai ser referente a março e abril. Mas eu já concluí a leitura dessa série aqui, e esse daqui é o meu preferido de verdade. Principalmente porque aqui nós temos um suspense, digamos assim, uma vez que um dos membros da sociedade da Amy sumiu, desapareceu, não deixou pistas nenhuma, simplesmente foi embora, e ela vai atrás porque ela acha que tem alguma coisa de errado, que essa pessoa foi sequestrada. E como eu gosto de livros de suspense, de investigação, isso já fez com que eu adorasse esse daqui. E além disso, nós vamos ter de novo essa questão de mulheres na sociedade, já que mais uma vez nós vamos ter os patriarcas da sociedade querendo simplesmente acabar com elas, tipo, expulsar elas da sociedade, porque eles falaram que desde que elas entraram só tá tendo problema, porque elas só trazem problema, que não sei o que. É tiro, porrada e bomba pra tudo quanto é lado. Eu gostei muito dessa história daqui e eu recomendo muito pra vocês essa série como um todo, ela é incrível. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês e comentem aqui embaixo também sugestões de vídeo pra eu gravar e o que vocês leram nesse início de ano, se algum desses livros aqui que eu li vocês já leram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!